Olá, eu sou o Custódio. Bom dia, a gente está aqui com mais um episódio aqui do nosso Histórias Diversas. Se você é um apaixonado por leitura, um amante de leitura assim como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado, uma convidada muito especial, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes de apresentá-la, gostaria de convidar todo mundo aí, obviamente, a seguir a gente no YouTube. Não deixa de assinar o canal para toda vez que tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. Não deixe de assinar os nossos canais digitais aí também. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no TikTok e tudo. Então, porque a gente tem um episódio maior, né, que a gente solta no YouTube e no Spotify, mas a gente solta muitos cortes do episódio também nos canais de social, tá bom? Então não deixa de seguir aí pra gente, vocês estarem sempre aqui com a gente acompanhando tudo, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é escritora. Seu primeiro romance, Nem Sinal de Asas, lançado pela Patois em 2020, foi finalista do Prêmio São Paulo Literatura e do Jabuti. Já começou bombando. Em 2016, ela foi autora residente do Festival Literário Internacional de Óbidos, o Fólio, em Portugal, quando escreveu seu segundo romance, João Maria Matilde, lançado pela Autêntica em 2022. Também finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Sua coletânea de contos sobre pessoas normais, lançada também pela Patois em 2016, foi semifinalista do Prêmio Oceanos de 2017. E esse ano ela lança, está em São Paulo para lançar aqui, hoje à tarde tem lançamento do livro, O Vento Vazio, publicado pela Companhia das Letras. Super bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Marcela Dantes. Oi, obrigada. Que alegria estar aqui, super animada para falar de livro com você. Maravilhoso. Aqui nessa manhã, a gente está gravando aqui cedinho, nesse friozinho de São Paulo. Isso. Mas foi a literatura, a leitura que nos tirou da cama hoje, né? Exatamente, que me tira todos os dias. Que nos tira todos os dias, né, na verdade. Muitas vezes bem cedo, né? Bom, pra gente aquecer o tema aqui um pouquinho, só conta pra mim, então, pra gente, né, que tá assistindo a gente também, como é que foi como é que é essa sua história com a leitura, com a literatura, quando começa? Tinha muitos livros em casa? Era mais a oralidade do que a leitura em si? Então, eu sempre fui muito apaixonada pela leitura. Eu acho que eu puxei isso do meu pai. Meu pai é um grande leitor. E, assim, eu acho que minha relação com os livros começa muito cedo, principalmente na biblioteca da escola. Assim. Eu conto essa história com muito carinho, que minha melhor amiga da escola era a Gisela, a bibliotecária. Não sei onde está a Gisela, sou doida para reencontrá-la, para contar. Então, dá um recado, Gisela, onde você estiver. Gisela, do Colégio Regina Passos de Belo Horizonte. Cadê você? Eu queria te dar um abraço e te agradecer por tudo que você fez por mim. Ai, maravilhoso. A gente vai encontrar a Gisela. Nossa, por favor. Vamos fazer uma campanha. Onde está a Gisela? E aí, assim, eu passava horas na biblioteca. Eu lembro que teve umas férias escolares que ela me contou que ia arrumar a biblioteca. E eu fui para lá com ela. Passei dias das minhas férias arrumando a biblioteca. E eu acho que a escrita veio um pouco junto. E você tinha quantos anos nessa época, assim, você lembra? Desde que eu comecei a ler. Assim. Então, né? acho que eu comecei a ler com 5 anos, mas 7, 8, eu já estava ali super interessada. Eu estudei nesse colégio até a 8ª série. Então, foi um processo longo. Sim. E foi muito legal, porque ela foi me acompanhando nisso de amadurecer enquanto leitora. Então, ela ia, olha, acho que isso aqui você já consegue ler. Que legal. Toma. Que legal. E foi muito fantástico. Não, e a sua conexão com os livros era tão forte que você, nessa idade, já tinha o interesse de ajudar a montar a biblioteca. Completamente. Enfim, assim, eu achava, para mim, a biblioteca era o lugar mais fascinante que existia, né? Assim, um lugar e nem era uma biblioteca tão gigante, assim, mas era aquele lugar que tem todos os livros do mundo. Eu entrava e falava, gente, todos os livros estão aqui, eu posso encontrar o que eu quiser aqui. Era muito mágico, assim. Então, para mim, o meu programa de férias dos sonhos era esse, ficar ali com a Gisela. Demais. E aí vem essa história do seu pai, que era leitor, e aí foi, né, aí também te ajudou muito, Sim. além dessa conexão com a escola, com a própria escola, a biblioteca da escola, em casa também tinha o hábito da leitura ali muito forte, Exatamente. né? E aí eu acho que à medida que eu fui me tornando mais confiante, eu já fui conseguindo mexer ali na biblioteca do meu pai, encontrar algumas coisas e lendo ali também, assim. Então sempre foi uma coisa que me pegou muito e acho que a escrita veio junto, assim, sabe? Eu lembro também nessa fase ainda de escola, aqui a redação de escola, né? Minhas férias. Mentira, todas as redações que a gente tinha que fazer, eu fazia, adorava, para mim era o momento mais legal e eu pedia para fazer das minhas primas.
primas. As minhas primas também estudavam no mesmo colégio, elas eram mais velhas, então elas estavam 1 ou 2 anos a mais, falavam, deixa que eu faço também. Elas odiavam fazer, aí eu fazia e era muito bom, porque elas ainda reclamavam que minha letra era feia. E aí elas tinham que reescrever com uma letra melhor. Mas assim, eu amava. Ah, que legal. Em algum momento elas tiraram notas melhores do que a sua? A gente sempre tirava nota máxima na redação, todo mundo. Ah, que demais, que demais. E aí, quando aí dessa escrita, né, aí como hobby, vamos dizer assim, mais ali no acadêmico, na vida escolar e tudo, e quando você decidiu, assim, cara, eu vou ser escritora, e aí você decidiu, né, escrever e publicar o seu primeiro romance, que é esse aqui, Nem Sinal de Asas. Na verdade, antes desse saiu o livro de contos, né? Que é o Sobre Pessoas Normais, que é uma coletânea de contos que saiu em 2016. Eu acho que, assim, foi um processo longo e até meio doloroso, essa coisa de se colocar para o mundo, né? Assim, tomar essa decisão de publicar. Mas também foi no susto. Eu sou formada em comunicação e eu trabalhava como redatora publicitária. Então, eu estava ali com as palavras, mas em outra vibe, completamente diferente, assim. Mas sempre tentando escrever. E aí, em 2014, eu fiz a oficina de escrita criativa com o Assis Brasil, em Porto Alegre. E aí, ele, para mim, foi, assim, um grande divisor de águas, porque... Como eu não vim da letras, eu não conhecia muitas pessoas que escreviam, eu amava os livros, eu tinha ali os meus ídolos, mas eu não conhecia pessoas com quem eu pudesse conversar. Foi a primeira vez que eu estava ali numa sala com outras pessoas que queriam escrever, a gente se lendo, trocando impressões sobre os textos, orientados pelo Assis, que é assim um dos caras mais generosos e eu acho que assim, um dos melhores professores. Nossa, muita que gente existem. já falou dele aqui. E aquilo para mim, assim, eu falei, gente, meu lugar é aqui, eu quero ficar aqui, eu não quero sair desse lugar. E só que era uma oficina, era um ano, né? Era uma disciplina e um ano. E aí eu lembro que quando acabou dezembro, era a última aula, eu fui falar com a Assis. Falei, olha, Assis, eu quero continuar, assim, eu não sei o que fazer, mas vamos pensar um modelo que você possa continuar me orientando no meu trabalho e tudo mais. E aí ele perguntou, mas você está escrevendo um livro? Porque aí eu posso ir lendo o livro, te ajudando. E eu respondi que estava. Não estava, mas eu saí de lá, então, Adoro. Escrevendo um livro. Eu lembro que eu tive uma enxaqueca horrível no avião, porque eu falei, pronto. Eu vou ter que dar conta de um livro que agora. Eu estou escrevendo um livro, então a partir de hoje, sim, eu estou escrevendo um livro. E foi muito bom, assim, né? Porque eu acho que ele abriu as portas para ler o que eu estava produzindo, então eu tive esse compromisso comigo e com ele. E aí, quando acabou, eu achei que a coisa tinha ali um formato de livro, ele falou, agora vamos publicar, tá pronto, e é isso, assim. Então, ele me pegou pela mão e falou, vai, assim, porque eu acho que, apesar de ser apaixonada pela escrita, apesar de, assim, entender que durante esse ano com ele eu tinha crescido muito, ainda tinha, assim, um pânico de mostrar isso para o mundo, né? Assim, de publicar e de dizer, sou escritora. Mesmo com o ok dele, vamos dizer assim, com o aval dele, mesmo assim você ainda tinha essa insegurança. Sim, até hoje, né? Vão fazer 10 anos e hoje ainda, quando eu vou dizer sou escritora, eu fico meio assim, dá um friozinho na espinha. Mas eu acho que foi essencial esse momento com ele. E aí, obviamente, ali você parte de textos mais curtos, né? Como é que foi, assim, a partir dos contos para ir pro romance, pro Nem Sinal de Asas? Então, eu sou uma grande apreciadora de contos, assim, eu gosto muito. Eu não acredito nessa coisa que as pessoas falam, conto é mais fácil de escrever, às vezes eu acho que é até mais difícil. Eu vim da publicidade, né? Então, na publicidade tinha lá, olha, você tem que usar 13 palavras no outdoor. Exato. Tem que caber em 30 segundos a sua mensagem para ir para o rádio. Tudo que você tem que dizer para uma empresa, de uma empresa você tem que falar em 30 segundos. Exato. Então, para mim, eu acho que eu tenho uma experiência maior com narrativa curta, com escrever ali, mas o João Maria Matilde, na verdade, que foi o livro que eu comecei a escrever primeiro, apesar de ter sido lançado depois do Nem Sinal de Asas, eu comecei a escrever ele em 2016, na residência literária que eu fiz em Portugal. Foi um convite do Água Lusa, para eu ser a autora residente, e a minha entrega era justamente um romance. Então, eu falei, bom, agora eu vou ter que escrever. E aí foi esse processo, assim, foi um pouco, eu acho que um pouco difícil, assim, me encontrar com essa narrativa mais longa, com essa coisa de fôlego, mas eu acho que funcionou, assim, e eu acho que depois disso, né, os 3 livros que eu lancei são romances. Não me defino como uma romancista, eu acho que eu tenho ainda planos de escrever outros contos, mas eu acho que as histórias
dos 3 livros me pediam uma narrativa de fôlego, assim. Mas eu acho que é uma coisa que eu gosto dos 2 caminhos, sabe? Mas claro que foi um processo, assim. Eu acho que é uma descoberta, né? Como você vai transformar isso numa história, num livro inteiro, assim. E aí eu acho que tanto o João Mário e Matilde como o Nem Sinal de Asas me deram essa possibilidade de entender, assim, como eu gostava de personagem. Como eu gostava de ficar ali mergulhada, desenhando essas personagens, pensando, me aprofundando em cada uma. E eu acho que isso leva a uma narrativa mais longa. Assim. Sim, total. E o que você aprendeu nos 2 que você repetiu ou levou para o vento e o que você não levou? Eu acho que escrever tanto o Nem Sinal de Asas como o João Mário e Matilde me permitiram me arriscar um pouco mais na psique humana, assim. Então, de tentar trabalhar um livro que fosse um pouco mais interno, que passasse mais dentro do psicológico dos personagens, assim. Eu acho que os 2 livros já são uma tentativa disso, né? Eu acho que os 2 livros têm personagens ali com alguma fragilidade mental e eu trouxe isso num nível muito mais elevado para o Vento Vazio, assim. Então, acho que o Vento Vazio acho que é uma escalada que a gente vai chegando nessa coisa de entender o interior das personagens. Perfeito. Assim. E o que você não, eventualmente, você não trouxe? Ou não traria mais para nenhum livro? Eu não sei, nem a minha analista, assim. Outro dia, a minha analista me perguntou assim, e você vai escrever sobre loucura para sempre? Como é que é, assim? Eu acho que os livros, eles carregam isso de muito parecido, assim, sabe? Então, eu acho que eu não tenho nada que eu olhe pros primeiros livros e fale assim, não, isso aqui eu não quero repetir, assim. Eu acho que eu ainda estou num processo de estar reescrevendo, de alguma forma, a mesma história e as mesmas questões, as mesmas obsessões, assim. Entendi, super claro. E qual que é a sua disciplina de escrita? Com mãe, com filho pequeno e tudo. É um desafio, né? É uma loucura, assim. Antes de ser mãe, eu gostava de sentar no meu escritório com o meu café quentinho, em silêncio, na hora do dia que eu sabia que ninguém ia me interromper, concentrar ali. Eu gostava muito do silêncio para escrever. Ainda hoje eu não consigo escrever com música, assim, mas eu acho que depois que o Antônio nasceu e, enfim, né, a vida ficou completamente diferente, eu consigo escrever em qualquer lugar, assim. Eu já escrevi trechos do Nem Sinal de Asas, por exemplo, com ele no peito e eu digitando com uma mão no celular, assim, e acho que mudou muito, assim. Então, eu não tenho uma rotina de escrita, eu não tenho um ritual de escrita, mas quando eu estou trabalhando em um projeto, eu tenho muita vontade de escrever, assim. Então, qualquer momento, para mim, é momento para escrever. Eu trabalho, né? Eu tenho um trabalho CLT, ali, tradicional, mas mesmo assim, às vezes eu chego em casa exausta, tenho que fazer todo o corre da casa, da vida, do Antônio, de do tudo. Antônio, dos cachorros, do marido, mas ainda assim eu preciso escrever nem que seja meia hora. Eu acho que eu tenho essa fome de escrever quando eu estou num projeto. Nossa, e aí demais. depois eu acho que vem, assim, uma exaustão, né? Então, por exemplo, agora eu terminei o Vento Vazio, eu entreguei o Vento Vazio no final do ano passado, e aí eu não escrevi mais nada, assim, nada. Eu não consegui, às vezes o pessoal me pede, escreve um conto para uma coletânea, alguma coisa, eu tenho que... Eu acho que eu tô num momento assim, falando, gente, eu ainda tô descansando, minha cabeça desligou, assim, eu preciso respirar, assim. E é uma loucura administrar isso, porque ao mesmo tempo fica ali no fundo da sua cabeça, as ideias aparecendo. Escreve eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar exatamente isso. Assim, entendo o gap ali, que é importante pro descanso, até porque você tem que trabalhar o livro, você tem que lançar o livro, né? Sim. Aí você vai para um outro estágio, né? Ali da jornada, vamos dizer, da jornada do livro, né? Que é um tempo que exige muito de você também. Sim, né? Sim. De conversar com os leitores, sim. né? De estar nas editoras, de viajar por sim. algumas cidades do Brasil lançando o livro e tudo. E assim, é importante mesmo que acho que tem essa descida. Mas eu queria te perguntar isso, assim, já tem alguma coisa assim formigando aqui, assim, tipo, daqui a pouco você vai ter que sentar para botar esse negócio. Eu estou tentando ignorar, eu estou fingindo que eu não estou escutando vozes da minha cabeça, mas elas estão aqui, assim. E na verdade eu tenho uma pasta, um arquivo que se chama Livros que eu quero escrever. E tem várias coisas ali que eu quero escrever, assim. Mas eu acho que é isso, né? E eu vim de um corre muito intenso, assim, porque foi o Nem Sinal de Asas, foi lançado em 2020, o João Mário e Matilde em 2022 e agora o Vento Vazio em 2024. Então, assim, era o tempo mesmo de trabalhar um livro. Até pouco tempo atrás, até hoje, na verdade, eu recebo convites para fazer lives do João Mário e Matilde. Então, assim, eu não tive um descanso, né? Assim,
eu acho que você tá trabalhando durante esses livros, inclusive, às vezes eu estava trabalhando na divulgação de um e escrevendo o outro. Total. Isso é muito cansativo, assim, apesar de ser, né? Você entra ali no Sim. modo e vai, Sim. mas eu acho que isso é muito cansativo. Sim. Então, eu me prometi que depois do Vento Vazio eu daria um descanso, assim. Mas essa pasta, ela é quase assim, acho que tem uma coisa ali no meu computador, eu abro o computador, ela pula. Livros que eu quero escrever, tipo, assim. olha, tá bom, vou te dar mais 30 dias aí, não mais que isso. Descansa rápido, porque você tem que escrever. Não, mas você falou uma coisa interessante, né? Porque assim, você praticamente produziu ali 3 livros, produziu e lançou, né? Porque assim, acho que escrever um livro é escrever um livro. Lançar um livro é uma outra história. Rolê. É outro rolê. Porque você tem que passar por edição, você tem que passar, né, por uma série de coisas, né? Então não é só escrever. Sim. É escrever e todo o trabalho até esse livro tá nas livrarias, Exato. nas lojas e tudo. Não, e assim, interessantíssimo, porque assim, mesmo você tendo respeitando minimamente aí esse seu descanso, né, para o próximo, você fez 3 livros em 3 anos. Tem muitos autores que não conseguem, tem autores que levam 4, 5 anos para escrever um livro, para lançar, né, não para escrever exatamente, mas para lançar, né, porque tem todo o trabalho de reescrita, edição, reedição e tudo. Mas, assim, então você está num ritmo muito acelerado, o que é muito... estava. O que é muito justo. O que é muito justo que a sua cabeça esteja falando, o seu corpo esteja falando. Exatamente. Exato. Para um pouquinho, respira um pouquinho. Eu acho que é isso, legal. Assim. Mas agora eu acho que esse descanso vem, assim, e eu quero, inclusive, ter essa cabeça... livre para poder trabalhar o Vento Vazio mesmo, né? Eu acho que assim, ele acabou de sair e eu já tenho recebido retorno e convites para viajar, para falar sobre o livro. Então, assim, também eu acho que é um momento importante de se estar presente ali, né? E eu quero curtir esse livro com os leitores, com os livreiros, com a editora. Sim. Então, eu acho que também é uma... Se você entra num ritmo muito frenético, você nem consegue curtir isso. Exato. Hoje você estaria, ao invés de estar com a cabeça no lançamento hoje, você estava com a cabeça, tipo, sair daqui, eu tenho que pegar 1 e meia para escrever. Exato. Não, então, eu acho que foi uma decisão, assim, inclusive esse ano, eu não estou dando aula, não estou dando oficinas ou fazendo leituras críticas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas também é uma coisa que me demanda muita energia, muita atenção e foco. E eu falei, não, eu vou lançar o Vento Vazio, vou me entregar ao Vento Vazio. Assim, perfeito. Então, eu estou nesse momento. Acho que até uma dica aí para quem está escrevendo também, né, que está também com muita... Tá muito frenético, com muita ansiedade e tudo, né? Acho que é uma boa dica aí que você está dando também para as pessoas que estão nesse caminho, porque essa ansiedade é bem genuína, né? Eu acho que assim, a gente tá num mercado que é um mercado que nos cobra muito, né? Exato. Assim, e é um mercado de todas as etapas. Então, você tem que produzir, você tem que divulgar, você tem que aparecer. E isso, às vezes, assim, te consome de uma forma que atrapalha, inclusive, a sua produção. Sim. Eu acho que eu tive esse momento aí muito produtivo, muito em função dos temas que eu queria trabalhar. Então, assim, eu tive essa urgência mesmo, né? O Nem Sinal de Asas, ele veio de uma matéria de jornal e eu li aquilo, eu falei, eu preciso escrever sobre isso. Então, foi um livro que nasceu muito rápido. O Vento Vazio também, ele chegou como uma vontade muito grande de trabalhar e acabou que ele fluiu, mas eu acho que, assim, o tempo da escrita, ele tem que ser outro, né? Eu acho que, assim, a gente tem que encontrar essa medida e também saber dosar essas demandas externas, assim. Isso é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos. É muito comum os meus alunos chegarem, sei lá, na primeira aula, no primeiro encontro, falar assim, eu quero publicar em tal editora. Mas você já escreveu o livro? Não. Eu falei, então esquece essa etapa de publicar, assim, depois a gente pensa nisso e a gente faz o melhor possível, mas primeiro você precisa escrever. Exato. E não, se você escrever pensando na publicação, não vai dar certo, não vai dar certo. Você precisa escrever pensando na escrita. Porque não é genuína, né? Exato, assim, eu acho que são 2 processos muito diferentes, né? O Marcelino fala, né, que tem autor que escreve só pensando no champanhe do lançamento, né? E não funciona, não funciona. Ou dificilmente vai funcionar, né? Eu queria pegar um ponto aqui. Acabei de ler um livro um livro de ensaio da Camila Souza Vilada, né, que até teve agora na Feira do Livro aqui em São Paulo, que é A Viagem Inútil. Escrita trans, A Viagem Inútil, lançada pela Fósforo. É uma pergunta meio cabeçuda, mas eu queria te ouvir. Ela fala assim, é bem interessante esse livro, assim, da forma como a Camila coloca o quanto a escrita foi importante
tem sido, né, na verdade, importante para a vida dela, né? E ela fala que se não fosse a escrita, não fosse a literatura, ela certamente teria suicidado, porque na verdade a literatura foi a válvula, né, que ela usou ali para tudo que ela tinha que botar para fora, já que a sociedade estava acuando muito ela o tempo inteiro, em todos os sentidos, inclusive fisicamente, né? Eu sei que é um pouco cabeçuda, mas eu queria te ouvir assim, você acha que a literatura tem o poder de salvar o quê? Absolutamente tudo, assim. E eu fico pensando, fico pensando muito na Camila, assim, e nisso que ela coloca, porque eu acho que escrever é uma forma de exposição muito grande, né? Aquilo que a gente falou um pouco, assim, essa coisa de publicar um livro e deixar o outro te ler, é um ato de coragem. Eu acho que é um ato de coragem e te força a pensar no que você vai escrever, no que você quer mostrar de você. E eu não estou falando só de escrita de não ficção. Eu acho que você pode estar escrevendo um livro que seja, né, completamente ficcional, mas é óbvio que ali tem uma seleção do que você quer mostrar para o outro, do que o outro você vai dar ao outro o direito de te conhecer. E eu acho que isso traz para a gente uma força que é muito grande, assim. Então eu acho que eu gosto de dizer que a literatura ela me salva todos os dias, assim, tanto o escrever quanto o ler, porque às vezes você se encontra, né, em outras obras, você está lendo alguma coisa ali, você entende que você está compartilhando situações, angústias, sensações, medos com outras pessoas, e isso é muito fantástico, né? Assim, eu acho que a gente vive num mundo que nos obriga, muitas vezes, a ser muito solitário, e a gente consegue se encontrar e se identificar e se juntar e fortalecer ali na literatura, assim. Então, eu acho que esse relato da Camila, ele me toca muito por isso, assim, sabe? Eu gosto de pensar em como ela teve que se fortalecer e ser corajosa, o que a vida já pedia dela muito, mas para colocar a literatura dela de uma forma tão bonita como ela faz para o outro e encontrar esse acolhimento. Assim. Sim, total. Acho que tem uma frase, acho que da Matilde Campilho, que ela fala um pouco isso, né? Tipo, se a literatura salvar 3 minutos da sua vida, já valeu a pena, né? já é maravilhoso. A Matilde chama Matilde por causa dela, né? Não sabia. Sou apaixonada. Ela é sou incrível apaixonada. demais. Essa frase dela, assim, é muito linda. É lindo, né? Que ela fala ali, cara, se salvar por... Eu não lembro se 3 minutos, 30 segundos, mas alguma coisa assim, tipo, já valeu a pena. Porque é isso, né? Assim, eu acho que às vezes a gente não precisa colocar toda a expectativa e todo o peso e toda a responsabilidade na literatura ou em qualquer expressão de arte, que aquilo precisa salvar uma vida tão ao extremo como é o caso da Camila, assim, que é maravilhoso. Mas é isso, se a arte, se a literatura te permitir ali 1 minuto de, poxa, eu saí daqui e eu estou me permitindo ver a beleza nisso e sentir a beleza nisso, tá pago, né? Assim, eu acho que completamente. Total, perfeito. E nesse caminho da escrita aí, quem mais tem te inspirado? Olha, Lígia, eu sempre vou dizer Lígia, assim, eu acho que daquelas coisas da biblioteca do meu pai que eu falei, eu acho que descobrir Lígia Fagundes Telles ali foi um assombro, assim, eu acho que... Qual foi o primeiro livro dela que você leu? Antes do Baile Verde. Nossa. E, assim, eu olhei para aquilo e falei, gente, não tem condições, assim. O que é isso? Como que alguém consegue é chocante. trabalhar com as palavras e causar sensações físicas na gente, assim. Então, assim, eu sempre fico meio assim de dizer referência, porque eu não tenho a menor ilusão de que eu vou algum dia escrever qualquer coisa como Lígia. Mas, assim, olhar para a literatura e ver que ela é capaz de causar aquilo me dá vontade de escrever. Então, assim, eu falo, poxa, é isso, assim, eu quero estar nesse meio, eu quero poder ler sempre coisas novas. Então, assim, a Lígia é uma grande inspiração. Uma grande descoberta para mim também foi o Guimarães Rosa. Eu acho que, assim, quando eu encontrei o Grande Sertão, eu digo que eu acho que eu já encontrei ele um pouco mais velho, assim, eu estava na faculdade, mas também foi um assombro mesmo, assim, foi uma coisa que me mexeu demais também. É um livro para o qual eu sempre volto. Acho que Grande Sertão é um livro que fica ali, assim, na minha cabeceira e eu volto para ele. É um livro que eu já sei
praticamente tudo, mas que também é isso, assim, eu acho que tem uma mensagem ali, né, do que as palavras são capazes de fazer, que me toca muito profundamente, assim. E agora eu tenho lido muito literatura nacional, contemporânea, e principalmente... Que tá maravilhosa. A gente tá num momento, assim, que a gente... não é difícil escolher, né? Porque tem tanta coisa boa, na verdade, é difícil no sentido, assim, tem tanta coisa que você não sabe o que ler primeiro. Exato, e é aquela sensação, assim, de que você não vai conseguir ler tudo e que, às vezes, você está perdendo coisas maravilhosas. Exato, assim. Eu fico então, assim também. Eu tô, nesse momento, muito focada nessa literatura, principalmente literatura feita por mulheres. Sim, vou dizer, estou lendo muita mulher, porque as mulheres estão maravilhosas. Assim, eu acho que tem livros geniais sendo escritos pelas brasileiras, e eu acho que assim, eu estou nesse momento de acompanhar elas, que são meus pares, muitas são minhas amigas, assim, eu acho que a gente está nesse momento muito rico, inclusive de trocar, né? Assim, a gente se lê, a gente troca manuscritos, a gente pede opinião, a gente participa junto, e eu acho que isso tem sido muito enriquecedor para mim, assim. Então, de vez em quando me dá uma frustração, assim, poxa, acho que eu precisava estar lendo mais o que está sendo feito no mundo, ou voltar, talvez, um pouco para os clássicos, né? Acho que isso é importante. Mas, nesse momento, minha energia está voltada para a literatura brasileira contemporânea, total. E tem alguém, assim, das contemporâneas que mais te inspira, que mais aproxima do que você escreve, do que você produz? Ai, porque tem muita coisa boa, né? Mas tem uma coisa, às vezes tem uma assim, coisinha ali que você fala, cara, isso aqui parece muito, é muito perto de mim, sabe? Assim, eu não sei. Inclusive, a Socorro Scioli está na 4ª capa do livro, né? Porque eu acho que assim, ela é uma inspiração. Eu acho o trabalho dela muito maravilhoso. A Micheline Verunsky também, eu acho que tem uma coisa ali que a gente talvez tenha um trabalho com a linguagem, um olhar para o espaço, que eu acho que talvez se aproxima. Mas assim, eu acho que é difícil dizer isso, até porque eu fico pensando que os meus livros, eles são muito diferentes entre si, apesar de terem aqueles temas em comum e tudo mais, eu acho que eles são diferentes. Entendi. Então, eu acho que eu tenho uma dificuldade de pensar nisso, assim. Mas, nossa, eu não me coloco nessa situação, assim, de dizer nomes, porque senão a gente vai acabar o podcast só nesse tema. Só com a assim, lista. Porque assim, são mulheres maravilhosas. Aí, por exemplo, eu não sei se a gente tem alguma semelhança, mas uma leitura que sempre me toca e que, assim, que eu pego o livro e falo assim, não é possível que essa mulher conseguiu fazer isso. É a Ana Tércia Pontes, assim. Eu olho para a Ana Tércia e falo assim, gente, essa mulher aqui, ela precisa que todo mundo pare e leia, assim, né? Então, vá ler os Tais Caquinhos agora, sério, assim, porque é uma coisa que não tem condições. Mas cada dia eu descubro coisas novas também. Então, assim, cada livro que sai, você fala assim, eu preciso ler esse agora, e aí você lê. O bom é que, assim, você devora, né? Então, você pega o livro e 2 dias você terminou porque você não conseguiu largar, assim. Não, maravilhoso. E é verdade mesmo, assim, porque cada dia surge... Primeiro, as autoras que a gente conhece produzindo outras coisas, né? Como você, produzindo coisas maravilhosas, mas também surgindo novos nomes, né? Isso que é muito legal, surgindo novos nomes e com coisas muito boas também. Muito boas. Maravilhoso. É muito bom de acompanhar, muito bonito de acompanhar. Tá muito bonito esse momento, tá lindo mesmo, tá lindo para nossa sorte. Aí você falou, eu tô lendo mais mulheres, né? Vamos forçar mais. Eu super concordo com isso, eu sou um grande apoiador dessa causa. Até um episódio que não foi pro ar ainda, mas que eu gravei aqui, que eu vim com aquela camiseta linda do Leiam Mais Mulheres. Sim, muito bom. Também sou super apoiador aí dessa causa, mas eu queria te perguntar, a gente está vendo mais mulheres publicando, a gente está vendo mais mulheres nas gôndolas, a gente vê mais mulheres nas feiras literárias, nas discussões e tudo, que é muito bom, mas a indústria... Né, assim, tem mais mulheres nas editoras, fazendo trabalho de edição, quero dizer, também, sabe, junto com vocês. Sim. Você tem sentido isso? Ou ainda em cima ainda é um mundo muito masculino? Não, eu acho que é um caminho que
felizmente, assim, eu acho que está ocupando toda a cadeia do livro. Que legal. João Mário Matilde, eu acho que ele tem uma história muito bonita, assim, porque as minhas duas editoras na Autêntica eram mulheres, a preparadora de texto, a dona da editora é uma mulher. Então, assim, foi um livro praticamente feito só por mulheres. Eu acho que o designer, se eu não me engano, posso estar cometendo um erro, mas eu acho que ele foi o único homem, assim, desse processo da construção do livro, assim. E eu acho que isso, sim, tem acontecido, eu tenho visto mais mulheres trabalhando aí nessa cadeia do livro, né, do começo ao fim. Várias livreiras maravilhosas também. Eu acho que é um processo que está tomando conta de tudo, assim. Obviamente, é um caminho que a gente ainda tem que percorrer, é um longo caminho, né? São anos e anos e anos de silenciamento. Séculos. Então, assim, séculos. É uma coisa que não se resolve da noite para o dia. Exato. E, assim, também sempre gosto de dizer que não é uma coisa que, obviamente, não começou agora. É claro que a gente está nesse momento que eu acho que talvez, assim, seja o auge pela força, pelo alcance, mas, assim, a gente falou de Lígia, a gente tem Nélida, Hilda, Clarice, tantas mulheres que começaram a abrir essas portas pra gente, Total, né? Assim, então, eu acho que é mais longo do que a gente imagina, assim. Sim, isso já vem de mais tempo, mas eu acho que a gente está chegando nesse momento que realmente as coisas estão acontecendo mais à nossa frente, mais rapidamente. Então, assim, né? Eu não me lembro se foi no ano passado, acho que não, foi no ano retrasado, que a lista de finalistas do Jabuti de romance era uma lista só de mulheres. Exato. Sabe? E, por exemplo, o Ney Sinal de... os 5 eram de mulheres. O Ney Sinal de Asas tinha sido finalista no ano anterior, e eu era a única mulher. Então, olha, assim, que legal. Olha a mudança. Já foi uma mudança. Né? Então, acho que, assim, isso as coisas estão acontecendo mais rápido e a gente está tendo um acesso maior a isso, né? E nos seus 3 livros, todos foram editoras mulheres? Não. Não? Não. E como foi trabalhar? Como é que ser mulher e trabalhar com editor homem? Nesse aspecto, assim, você acha que nesse caso, é mais fácil trabalhar com mulher? Olha, eu acho que, assim, eu tive muita caso sorte. A caso? Eu acho que é caso a caso, assim, eu acho que depende do livro. Me marcou muito isso no João Mário Matilde, que era um grupo só de mulheres e de mulheres maravilhosas trabalhando ali pelo livro. E eu acho que era um livro que tratava, assim, o feminino, né? E tem a Matilde, que era essa personagem central, que pedia, eu acho, um olhar muito sensível, e acho que todas entregaram, assim. Todo mundo que trabalhou nesse livro trouxe isso, assim. Mas eu dei muita sorte com os meus editores. Então, tanto o Eduardo Lacerda, na Patois, como o Antônio Cherchenesky, que é o meu editor agora, foi o Cherchenesky e a Lara, que foi a assistente dele, assim. Então, acho que deu uma equilibrada ali. Todo mundo teve um olhar muito sensível, assim, sabe? Eu acho que também teve um respeito muito grande pela minha voz, pelo meu trabalho, isso em todos os livros. Eu acho que isso é que conta, né, assim, no final. Mas eu acho que são pessoas já muito experientes, muito tarimbadas no mercado, e elas sabem como tratar o livro. Assim. Sim, legal. E você lembra alguma coisa específica do Vento que eles foram importantes, ou para melhorar um capítulo, ou para tirar um capítulo, ou para mexer no título, enfim? Custódio, eu te falo, assim, com muita clareza, que o Vento não existiria se não fosse o trabalho do Cherchenesky e da Lara. Que assim. demais. Foi um trabalho completamente a 6 mãos, assim. Que a gente demais. conversou muito na edição desse livro. Eu acho que, assim, foi um livro muito difícil para mim, no sentido em que, assim, é um livro, principalmente estruturalmente, no trabalho ali de linguagem, bem diferente dos anteriores. Então, é um livro que, assim, eu sabia que eu estava me propondo a fazer alguma coisa um pouco mais ousada, vamos dizer assim, um pouco mais... Até do ponto de vista da narração, sim, né? De você ter completamente. 4 narradores loucos, 4 narradores não confiáveis, que não vão entregar respostas. Exato. Então, assim, eu sabia... E como você junta essas coisas, exato, né? Sim. Então, eu sabia que eu tinha ali uma coisa bem complexa para fazer, assim. E o Antônio abraçou esse livro. Ele leu sei lá quantas versões e a gente trocava áudios. Que demais. E, assim, ele fez considerações muito importantes, assim. Inclusive, considerações estruturais do tipo trocar a ordem dos livros, né? Que o livro é dividido em 3 livros, assim. E aí, onde ele falou assim, Marcela, isso aqui tem que ser aqui, aqui. Falei, vou pensar. Falei, é exatamente isso, assim, é isso. Você achou... Então, assim, a gente teve várias trocas que foram muito importantes. Esse livro, com certeza, não existiria. Ele me mandou ler a Bíblia em algum momento do processo. Ele falou,
pega a Bíblia aí e lê tal parte. Eu falei, beleza, tá bom, eu vou ler. E assim, né, o Antônio, ele tem referências de todos os lugares do mundo. Ele fala, agora você tem que ler isso, Exato. assiste isso, puxa isso. Assim, eu não tô conseguindo te acompanhar. Antônio, eu preciso escrever um livro também. Não dá pra eu ler tudo que você tá me indicando e escrever o livro. Ele, tá bom, então lê tal e tal. Tanto que a gente colocou um trecho do Eclesiastes na epígrafe do livro, porque vieram referências, assim, de todos os lugares e acho que ele foi muito importante, assim, para eu me sentir segura nesse trabalho, nessas vozes e, assim, também de bancar comigo. Ó, eu não quero dar todas as respostas. Ele me dizia, então não dê, vai lá, pode, vamos assim. E eu acho que isso foi muito legal, sabe? Que legal, assim, que legal. Não, é muito legal você estar falando isso, porque, assim, né, você falou, o Matilde, João Maria Matilde, você trabalhou num grupo mais de mulheres ali, e que foi uma experiência muito legal. Sim. E, ao mesmo tempo, você está trabalhando com o Chachanesque, e também está sendo muito legal. Sim, então, muito. é muito mais uma questão ali de integração, de se entender, e não necessariamente só uma coisa de gênero, né? Sim, sim. Eu acho Muito que nesse legal. caso, sim. E eu acho que tem uma coisa, assim, eu sou muito feliz com todos os livros, porque eu acho que em todos os processos eu me senti muito respeitada. Eu senti, assim, que os editores estavam olhando para o livro, assim, com o olhar de queremos melhorar essa obra juntos, vamos lá e vamos discutir. Então, assim, nada nunca foi imposto, tudo foi sempre muito discutido e eles me ouviam, mas eu também sempre estou muito aberta para ouvir. O editor, eu acho que a figura do editor é muito importante. Eu acho que, assim, não existe isso, assim, a gente não escreve um livro sozinho, né? Tem essa coisa assim, escrever é solitário, o processo, você está lá anos, às vezes, né? Sentado, você com você. Mas eu acho que, assim, tem algumas figuras aí nesse processo que são essenciais, né? Os seus leitores beta e tudo mais, e o editor. Assim, eu acho que um bom editor, ele transforma um livro, e foi isso que aconteceu nos meus. Eu acho que eu tenho essa sorte. Que assim. bom, sorte mesmo. Realmente, todos muito bons. Pelo menos os dois que eu li, né? O Asas, o Nem Sinal de Asas, está na minha lista aqui. Depois você me conta. Eu te conto, sim. Quem foi o editor? Foi o Eduardo Lacerda. Eduardo Lacerda. Também, que é muito bom também. Sim. Perfeito. Está em ótimas mãos. Sim. O João Maria Matilde, né? A personagem principal é uma tradutora, né? E tem um trecho dele que fala assim, que ela está falando, né? Ela fala, eu converso com os outros tradutores do mundo inteiro e tentamos encontrar soluções e caminhos para um ofício que é essencialmente solitário, né? E aí você falou de escrita, dessa coisa da escrita ser solitária, ela é em partes, né? Porque a outra tem uma hora que você tem que compartilhar, né? Exato. Nem que seja num final ali só com os leitores, mas uma hora você vai compartilhar. Sim. No caso do traduzir, é realmente mais solitário mesmo, né? Então, eu não sou tradutora. Eu acho que é uma coisa assim, eu acho dificílimo. Eu valorizo demais boas traduções. Eu olho e falo assim, gente, isso aqui é uma coisa... porque é praticamente, né, uma reescrita ali. Você tem que colocar tudo de si numa obra que já foi escrita, assim. Mas eu acho que sim, assim. Eu acho que a construção da Matilde, obviamente, eu pesquisei bastante sobre tradução, sobre esse trabalho, conversei com tradutores e tudo mais. E eu acho que é uma coisa assim, porque já te está dado o texto, mas ao mesmo tempo você tem que colocar algo de você ali, né? E assim, não é uma coisa só de olhar no dicionário, olhar a tradução. Não é nada disso, né, na verdade. Assim. Exato. Então, não é uma coisa exata, assim. Então, eu acho que a Matilde, ela carrega essa angústia, assim, de não conseguir, de nunca ter certeza se ela tá fazendo a melhor escolha, né, assim, na vida, que eu tô dizendo, mas isso também é uma coisa que é existe uma metáfora ali do trabalho dela também, que, poxa, será que eu escolhi a melhor palavra, né? Assim, a gente já viu... Será que eu tô conseguindo dizer o que ela Exato, dizer, a gente já viu né? tradutores falando que às vezes eu fiquei 2 dias para escolher uma palavra, assim, então acho que tem essa coisa dessa incerteza, dessa busca que é uma coisa que reflete para a Matilde em todas as outras camadas da vida dela. Assim. Sim, sem dúvida. Não, e você tocou num outro ponto aí que eu gosto muito, que é a questão da inteligência artificial, né? Porque é exatamente isso, assim, que eu queria trazer aqui. Em teoria, uma inteligência artificial seria capaz de traduzir um livro, em teoria. Em teoria, né? Sim. Porque qualquer texto que você dá num chat GPT em português, você fala, pede para traduzir para inglês, para francês, ele traduz. Do jeito dele, mas traduz, né? Sim. E muitas vezes traduz bem. Sim. Você vai fazer um ajuste ou outra letra, mas traduz bem, né? Mas eu acho que é isso que eu queria te perguntar, assim... É possível que um chat GPT, que uma inteligência artificial,
seja capaz de fazer um trabalho de tradução de uma obra? Não. Eu, assim, quero muito acreditar que não seja nunca, mas não sei, tenho medo, assim, de onde iremos chegar, assim, mas eu acho que hoje o olhar humano, né, assim, a humanidade do tradutor ainda faz toda a diferença, porque é isso, né, eu acho assim, exatamente você tem 7 palavras possíveis para traduzir uma ali, né, você tem 7 sinônimos, mas tem um que é o ideal ali, que é o tradutor que leu a obra inteira, que sabe, que, né, assim, que já entendeu um pouco do que o autor está trabalhando ali, de qual que é a proposta, de qual que é o estilo, de qual que é o contexto, o tradutor vai escolher ali, então, assim, de novo, não é uma ciência exata, né, traduz isso por aquilo, assim, às vezes é até uma coisa. E, assim, tem muito, né, assim, eu acho que a literatura também tem muitas coisas que são, assim, jogos de palavra, alguma coisa que tem que fazer, ou tem um duplo sentido ali, tem uma insinuação, que isso não está na primeira camada do texto, não está na camada que a inteligência artificial vai pegar. Exato. Isso está numa leitura maior do texto, num aprofundamento. Então, acho que, assim, ainda não chegamos nesse momento. Espero não chegar nunca, mas tenho medo. Exato. Eu acho que eu também. Eu espero também, tanto do ponto de vista da tradução quanto do ponto de vista da escrita, né? Porque também tem se falado muito, né? Sim. Escreve um conto aí sobre escreve tal um conto, você dá um roteiro e vai sair. Vai sair, alguma coisa vai sair. Claro. Ele vai cuspir alguma coisa. Claro. Mas isso não quer dizer que é bom, né? Exato. E nem baseado e nem entendendo que de fato está baseado, né? O que ele está trazendo, de onde ele está puxando isso, na verdade. Então, acho que tem uma coisa humana. Sim, total. Tem. Aí, de novo, assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nesse aspecto. Porque há 15 anos atrás, a gente provavelmente não estaria falando disso, 20 anos atrás, né? Exato. Então, a gente não sabe qual vai ser a evolução disso, mas hoje é a sensação que eu tenho também, assim, eu acho que a questão humana, tanto do ponto de vista da tradução como do ponto de vista da produção da obra literária, realmente é uma coisa, assim, é muito particular. Tem uma sutileza ali, né? Tem uma sutileza. E é isso, camadas, né? Tem camadas ali que não são, na superfície. Exato. Graças a Deus, né? E isso que é o bonito da literatura. Exato. Assim, eu acho que é isso que toca a gente, né? Então, acho que, assim, a gente ainda está relativamente seguro. Sim, perfeito. E falando em escritas por inteligências artificiais e não artificiais, graças a Deus, que romance que você gostaria de ter escrito e por quê? Poxa... Vou dizer, é um romance... Uma Vida Pequena. Você já leu? Não li ainda. Então tá, então a gente vai encerrar agora, porque o Custódio tá indo pra casa. Não, a gente vai encerrar. A gente vai encerrar agora. Custódio não grava mais esse ano. Não, eu não gravo mais esse ano, são 700 páginas, mas assim... Não, mas acho que a questão não é ser 700 páginas. A questão são os plots, né? Que eu vejo as pessoas chorando. Eu tô com esse livro em casa, eu tô com ele há mais de um ano. Mas eu não tenho coragem, assim. Não... Eu te entendo. E eu sempre fico muito reticente de indicar ele. Então, assim, acho que por isso que ele caiu nessa parte, assim, um romance que eu gostaria de ter escrito. Assim, porque eu acho que é um trabalho ali que a Hania fez, que é uma coisa, assim, muito, muito profunda, muito tocante. Sim, muito triste, é desesperador, você chora loucamente, tem ali muitos gatilhos, eu acho que isso é importante da gente falar também, assim. Mas eu acho que é mais que isso, assim, sabe? Eu acho que ela fez uma proposta ali, a história de 4 amigos do começo da vida até, né, a idade madura, assim. Então, tem uma profundidade, um trabalho com os personagens, que é uma coisa que me toca muito. Então, assim, vai muito além disso, de ser um livro, é um livro muito triste. Eu gosto muito de livro triste, assim, eu tenho essa característica que eu acho bonito, enfim. Mas não é isso, assim, eu acho, o que me fascina nesse romance é como ela conseguiu construir essas personagens tão sólidas, tão complexas, tão contraditórias, aquelas personagens que em algum momento você ama, aí passou 200 páginas, você já está odiando a personagem, aí depois você está falando assim, por que ela fez isso? Sabe, assim, eu acho que é muito mais isso, assim. Mas é sobre a vida também, né? É sobre a vida. O livro, sabe, Uma Vida Pequena. É muito bonito isso, assim. E é muito corajoso que ela tenha se proposto a escrever esse livro, que é um livro que, obviamente, ela sabia que ia causar esse desconforto,
que ia causar isso tudo que causou, assim, mas eu acho que tem ali, por trás dessa trama tão dolorosa, tem ali uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo, sabe? Tem uma pessoa que sabe escrever ali com maestria, que sabe construir os enredos e, de novo, as personagens com maestria. E eu acho isso muito fascinante, assim, muito fascinante. Preciso ler. Então é isso, agora, gente. Obrigada. Agora, tchau. depois dessa chamada, agora eu vou ter que ler esse livro. Tchau, a gente tá acabando o episódio. Valeu, aqui. foi ótimo. Não, é sério, tá na minha lista, mas Por é que eu não li ainda porque eu tô ainda receoso, assim. Eu te entendo. Preciso me preparar um pouco mais para ler. Escolha um bom momento e tudo mais, mas assim... Talvez no final desse ano, ali no momento mais férias e tudo. Isso, mas por favor, eu acho que é um livro que... Vou ler e vou te contar. Ótimo. Vou te mandar os vídeos chorando. Eu posso contar uma história? Por favor. Muito bom. Porque assim, eu li esse livro e eu mando as pessoas lerem. Você leu quanto tempo? Eu tava indo para Portugal, foi em 2016, então assim, eu li, sei lá, acho que em uma semana, 2 semanas, e eu terminei de ler ele e eu chorava, assim, mas eu chorava muito, que meu marido entrou no quarto, assim, aconteceu alguma coisa, ele entrou preocupado mesmo, assim, nossa, achei que você tinha recebido uma péssima notícia e tudo mais, e aí eu, não, é só o livro, e aí ele me olhou com aquele olhar muito me julgando, assim, tipo, sério, você tá chorando isso tudo por causa de um livro? Mas deixei, indiquei o livro, falei, toma, lê aí. Aí, beleza, ele leu, aí ele chorou muito, né? Fechou o livro e seguiu. Umas 3 horas depois, ele começou a chorar do nada. Ele começou a chorar, tipo assim, do nada, sei lá, ele tava lavando louça, ele começou a chorar. Eu falei, o que foi? Ele, não, só que eu lembrei do livro, que não sei o que. Eu falei, entendi. Assim, realmente... Tipo, tá acontecendo alguma coisa? Não, eu falei assim, o que aconteceu? Achei que você tinha recebido um péssimo livro. Mas foi muito bom, porque ele lembrou do livro e começou a chorar de novo, assim. Então, tem sim esse aspecto. Eu acho que talvez, às vezes, ela até pese a mão um pouco demais, mas assim, não é aquele pesar a mão só para causar. Eu acho que às vezes a gente vê, assim, na literatura, sim. Vou colocar aqui uma cena muito desconfortável, vou colocar aqui alguma coisa horrível, só porque eu quero causar. Não é isso, assim, sabe? Eu acho que esse livro, as coisas servem à narrativa. Causam porque elas precisam ser causadas. Sim. Perfeito. Sim. E é isso, né? E é uma vida pequena e é uma vida difícil, mas é a vida. Assim. E o título é maravilhoso. É maravilhoso. Né? Porque é sobre período, mas é sobre tamanho também, né? Sim, totalmente. É incrível. E o que você está lendo? Eu estou lendo Céu para os Bastardos, da Lília Guerra. É maravilhoso. Eu estou amando, amando. É muito lindo. Eu acho ela muito maravilhosa, assim. E esse livro tá me tocando demais. Eu estava lendo aqui uns minutinhos antes de vir para cá. Aquele livro que você não consegue largar, né? E é lindo. E ela é incrível. Acabei de ver um painel com ela também na Feira do Livro. Ela é maravilhosa. Ela vai estar aqui com a gente também. Deixa um beijo para ela. Sou muito fã. Já tá dado beijo. Sou muito fã. Na verdade, ela grava semana que vem aqui com a gente. Nossa, eu sou fã demais dela. Esse livro tá esse incrível. Livro é lindo. E ela é uma pessoa incrível. Ela é. Adorei o painel com ela na Feira do Livro. Prêmios, né? Você escreveu, premiou. Escreveu, premiou. Maravilhoso, parabéns, tá? Obviamente. Obrigada. Justíssimo. Eu queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, a importância dos prêmios tem para vocês. Tem algum que você fala, puta, eu queria muito? E 2, se você tivesse que premiar um livro, que livro você premiaria? Tá. Eu acho que assim... Acho que o prêmio é uma coisa muito importante. Eu estou aí, né, nas listas de finalistas, na trave. Mas eu acho que assim... Mas a trave é importante também. Claro, eu acho que é isso que eu... É uma trave de 5 livros de quantos mil inscritos no Brasil? Totalmente. Eu acho que isso, assim, pra gente que escreve eu acho o prêmio uma coisa muito difícil, assim, porque ainda mais a gente está falando desse momento que a literatura está produzindo tanta coisa tão incrível. Verdade. Você selecionar ali os supostamente melhores do ano é uma tarefa, assim, eu não queria ser jurada, porque eu acho que é uma tarefa muito difícil. Então, assim, eu acho que os prêmios, às vezes, têm recortes que são as demandas específicas ali do momento, ou, enfim, é uma visão específica do jurado, e às vezes a gente perde algumas coisas, mas, então, assim, o que eu quero dizer é que o prêmio não é garantia de nada, né? Estar numa lista dessa não significa nada no sentido de que, poxa, muita gente muito maravilhosa ficou de fora. Mas é óbvio que o prêmio te leva mais longe, assim. Então, assim, amplia o alcance. Mais pessoas conhecem a sua obra. E é isso que a gente quer, né? Assim, então, assim, é óbvio, eu quero ser lida. Então, acho que... e eu acho que também tem uma coisa que eu acho muito legal, que é escrever tem sempre uma camada muito grande de insegurança. Né? Então, assim, eu estou lançando esse livro aí, eu fico, gente, será que eu devia lançar mesmo?
mesmo? Será que esse livro presta? Será? Então, assim, eu imagino. E aí vem um prêmio e te dá vai lá, tá indo bem, você tá no caminho certo. Eu acho que isso é importante. Sim. Assim, eu sempre falo também que se um leitor te manda uma mensagem, um leitor que você não conhece, te manda uma mensagem lá privada e fala assim, seu livro mudou a minha vida, isso também é um prêmio. Também é um tá? prêmio. Isso também é você grande está no caminho prêmio. certo. É um grande prêmio. Que às vezes me emociona mais, assim. Sim, mas sem eu acho dúvida. que num mercado que é tão difícil, que a gente está buscando sempre mais leitores, que a gente está, né, puxando os leitores pelo braço, tá numa lista de finalista de prêmio é maravilhoso. Assim, é um motivo de muita vitória, de muita Tem que comemoração. comemorar, Assim, tem que eu comemorar. comemoro mesmo. Assim. Demais. Eu acho que o ano passado o Prêmio São Paulo teve uma coisa muito legal, assim, que foi uma lista linda, né? Os finalistas. Era você, a Nara, a Mari. Eu, Nara, a Mari, e aí dos iniciantes também, era muita gente muito legal. Assim, e a gente conseguiu comemorar isso todo mundo junto. Assim, a gente tinha até um grupo de WhatsApp, os finalistas. Helena Machado. Helena, a Cíntia, Não, demais. Paula Fábrio. E aí a gente ficou ali, tipo assim, a gente estava ali se celebrando, todo mundo, sabe? Assim, eu acho demais. que isso foi lindo demais, assim, que é isso. Eu olhar e falar, poxa, olha onde a gente chegou, assim, né? Olha, assim, a gente está trabalhando, a gente às vezes passa, às vezes não, sempre, passa perrengue para escrever, para publicar. Então, poxa, é muito legal estar nesse lugar, assim. E hoje eu vou dar o prêmio para Você Me Espera para Morrer, da Maria Fernanda Elias Maglio. É um livro que saiu pela Patuá. Olha. No ano passado. Eu já contei essa história, mas assim, eu repito, eu peguei o livro, eu vinha para São Paulo a trabalho, eu falei, vou começar a ler esse livro da Maria Fernanda. Aí sentei no avião, abri o livro, li, sei lá, 5 páginas e comecei a chorar. Comecei a chorar compulsivamente. Aí a aeromoça veio, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, olha, eu acho que se você pudesse indicar esse livro para todo mundo aqui, eu ia ficar mais feliz e eu ia me acalmar, assim, porque que demais. Foi assim, uma coisa. E aí o livro, isso foram as 5 primeiras páginas, e ele foi até o final nesse nível. Toada, assim, nesse nível. Eu saí do livro transformada. Qual o título? Você Me Espera para Morrer. Você Me Espera Interrogação, para Morrer. é uma pergunta. É lindo demais, assim, é lindo demais. A Maria Fernanda, ela é uma autora maravilhosa, assim, que eu já acompanho. Aqui. E eu acho que nesse livro é o primeiro romance dela, ela tem livros de contos, e é um primeiro romance, assim, memorável, assim, é uma coisa incrível que ela faz ali. O trabalho com a linguagem o trabalho com a linguagem, a construção da narrativa, assim, a tensão que é colocada, e aí tem uma coisa de tempos também, que ela trabalha muito bem nesse livro, do que é passado, do que é o tempo presente, assim, é lindo. Que demais. E bom você trazer uma referência aqui também de livros que a gente não falou aqui ainda. Então, que bom. Inclusive para mim, porque eu não li, não conhecia. Nossa, não, leia Maria Fernanda, aqui. Ela é incrível. Perfeito. Bom, a gente tem um quadro aqui, você é ouvinte do podcast. Tenho medo desse quadro. É o 3Ds. Você já falou de alguns livros aqui, eu vou te pedir para você indicar 3 livros, um para enaltecer, um para emprestar e um para esquecer. Vamos lá, vou começar pelo mais fácil. Que é? Emprestar. O Amigo, da Sigrid Nunes. Eu acho um livro incrível, assim. Foi a Ana Lima Cecílio que me indicou. Eu gosto de falar que ela é a minha curadora, assim, porque tudo ela já sacou que eu gosto de ler, assim, e o que ela me indica. Nossa, tem pessoas que, né, cara, sacam a gente, eu não sei, né? Assim, eu tenho um amigo que fala isso, você precisa ler isso. Assim, mas assim, não tem erro. Exato. Não tem um Ana, erro. pra mim, é assim. E eu conheci a Ana porque o João Mário Matilde foi do Clube do Livro da 2 Pontos. E a gente teve uma conversa maravilhosa sobre o livro, e aí ela foi, lê esse. E tudo que ela falava, eu falei assim, não tem condições. E o Amigo foi um desses, assim, sabe? É um livro que é uma professora de escrita contando ali da morte de um amigo, e esse amigo deixa um cachorro para ela, um cachorro gigantesco, assim, é um dog alemão. E aí aquilo, assim, né? Obviamente, o livro tem várias camadas, assim, dela lidando com esse luto e ao mesmo tempo descobrindo esse amigo, que esse cachorro que é o amigo de alguma forma ali, né? Gigantesco na cama dela, assim. É um livro muito lindo, muito sensível, assim, e eu gosto de emprestar, eu de fato empresto ele para todo mundo, eu recomendo ele nas minhas aulas e tudo mais. Você é uma pessoa que empresta? Empresto. Presta bastante, eu anoto, sabe? Para quem que eu emprestei. Aí começou a dar um tempo ali. Eu falei assim, meu livro, gostou? E aí? Que dia que você vai me devolver? Eu empresto, porque eu acho que todo mundo tem que ler mesmo e tudo mais. Mas eu sei muito bem para quem eu emprestei. Tá, fica anotadinho ali. Fica anotadinho. Aquele vai mais volta. Exato. Entendi.
Para enaltecer, eu vou enaltecer o Verão que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibuliak. É um sobrenome impronunciável. Vocês colocam aí. É sueca, dinamarquesa, algo assim, né? Não sei, Moldrava, tem uma cena Moldrava. Mas, assim, também é um livro que ele tem essa coisa que é uma coisa que me fascina muito, né? Que tá aí nos a Lorena livros. Portela me indicou esse livro. Porque ela leu aonde? Na minha casa, eu gostaria de dizer. A Lorena está roubando a minha indicação. A Lorena ficou uns dias lá em casa, ela falou assim, o que eu leio aí? Eu falei, toma, lê esse. E aí perdi, Lorena. Perdi, assim, não tinha... que me indicou não tinha companhia, não, deve ter sido, assim, porque aí eu não tinha companhia para tomar café. Lorena, vamos sair? Peraí. Tava lá lendo o livro, assim, porque de fato é um livro... E ele tem essa coisa de... trabalhar a saúde mental, né? E assim, as relações, e tem uma coisa de maternidade ali que é muito, muito, muito maravilhoso. Que assim. demais. Então, também esse eu vou enaltecer. Perfeito. Pra e para esquecer? Então, eu vou esquecer As Travessuras da Menina Má, do Vargas Llosa. Assim, é só um livro que não me... na verdade, eu já esqueci, assim. Eu tenho ele lá, eu lembro que eu li, mas não foi um livro que me tocou profundamente. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu quero guardar espaço na minha memória para outros livros mais marcantes. Perfeito, dado o recado. A gente está indo para os finalmente aqui, infelizmente. Eu queria, então, que a gente fale um pouquinho mais do Vento, tá? Aqui nesse finalzinho. Conta a história dele, assim, resumidamente, assim. Beleza. Então, O Vento Vazio é um livro que se passa na Quina da Capivara, que é um vilarejo, às vezes até menos que um vilarejo. São 8 casas protegidas ali por um paredão de pedra. Que o nome é maravilhoso do vilarejo. Quina da Capivara, né? E ali, nesse vilarejo, tem um vento, tem a presença muito marcante de um vento, que é o vento vazio, que enlouquece as pessoas. Então, esse livro é narrado por 4 pessoas, 4 moradores dessa Quina da Capivara, que são tomados por formas diferentes de loucura. Assim. Então, são esses narradores que não são confiáveis. Tem ali também uma usina eólica que fechou misteriosamente. Eu acho que isso é muito importante. Assim, ela foi uma promessa de progresso para esse lugar, mas deu tudo errado. E aí eu acho que assim, esse livro essa tentativa de trazer essa sensação de loucura, de vazio, de abandono que essas pessoas ali na Quina da Capivara vivem. Assim. Então, são esses 4 narradores enlouquecidos em níveis diferentes. Tem o Miguel Sem Fim, que é um narrador, que é um velho, muito velho, que tem uma história de vida anterior até a sua chegada na Quina da Capivara, que é muito marcante. Tem a Cícera e a Alma, que são 2 personagens que têm um diálogo ali no livro, que elas têm uma pessoa em comum, que é o Sebastião. Então, a Alma é filha do Sebastião, que é o rico da região, né? O fazendeiro rico da região. E a Cícera era amante desse homem, e aí esse homem morre, e as 2 têm que se relacionar de alguma forma. E tem a Maura, que é uma adolescente de 14 anos, que é, vamos dizer, a doidinha do vilarejo, assim, que tem uma forma mais tradicional, eu acho, assim, dessa representação da loucura, que as pessoas olham e veem. Então, ela tem um discurso muito fragmentado, é um pensamento muito obsessivo, e é uma menina que carrega uma culpa muito grande, porque no dia que ela nasceu, a mãe morreu. Então, a narrativa dela é muito focada nessa coisa de morte, de culpa. Ela está começando a descobrir a sexualidade, então também tem isso. E ela é a última narradora do livro, assim. Eu acho que isso aí foi uma contribuição maravilhosa da Cherchenesky. E acho que, apesar de ser a narradora que num olhar de fora seria a narradora mais louca, ela traz pontos importantes assim para a narrativa, mesmo sobre esse olhar bem enviesado. Sim, não, é maravilhoso. E eu acho que foi um grande acerto, tá? De verdade mesmo. Pensando na narrativa, na construção da jornada. Eu acho que fez todo sentido. E o título... O livro nasce a partir do título, nesse caso? Não, assim, eu acho que esse livro aí nasceu do vento. O livro, de fato, nasceu do vento, assim, dessa história, porque é uma história... São crenças reais, vamos dizer assim. Tem vários ventos reais que as pessoas dizem que enlouquecem. Assim, aqui no Brasil a gente tem o vento norte, lá no Rio Grande do Sul. Na Califórnia tem um vento que se chama Vento de Santana. Nos Alpes Suíços tem um vento lá nos Alpes Suíços, é maravilhoso, porque há muitos anos atrás, sei lá, séculos atrás, se um crime acontecesse em noite do vento, o vento se chama FON. Isso era um atenuante. Então, assim, as pessoas realmente acreditam no poder desses ventos. E eu quis começar, minha narrativa nasce daí, assim, do vento. E aí, a partir disso, vem a construção
construção das personagens e tudo mais. E aí acho que o nome do Vento Vazio é meio que um caminho natural a partir da construção desse espaço. Perfeito, perfeito. Que poderia ter vento ou não, mas tinha grande chance de ter vento. Sim, ter vento no nome. Perfeito. Que eu pensei em algum momento que poderia ter sido o contrário. Não, eu quero contar uma história sobre o vento, assim, acessado. É um vento que ele é vazio, e aí a partir daí ele nasceu, mas faz não todo foi. sentido. É curioso porque, na verdade, a gente bateu o martelo no título bem perto da publicação já, assim, a gente estava com algumas possibilidades. E algum momento foi outro? Foi. Durante muito tempo ele foi Vazios. Só Vazios. Vazios, mas assim, eu não gosto de falar isso, porque se as pessoas preferirem, eu vou ficar mal. Então, assim, tirando o João Mário e Matilde, todos os meus livros tinham outras opções, assim. E eu falo, gente, e até hoje eu não tenho certeza, assim, se eu fiz a melhor escolha. É uma escolha muito difícil, tá né? Bom, mas aí também as pessoas podem assumir os outros títulos. Mas ele sim, durante O que você está lendo? Eu estou lendo Vazios, da Marcela. O João Mário e Matilde é engraçado, porque o João Mário e Matilde é o único que eu sabia desde o começo, que eu bati o pé, vai ser esse, eu não quero saber, já conversei com as editoras, não está aberta a discussão, os outros todos sempre estavam, assim. E é um livro que as pessoas confundem muito o título. Várias pessoas vêm me falar, eu amei José Maria Matilde, nossa, eu adoro José Maria José... Maria João, Maria João. Exato, assim. E aí eu falei assim, tá bom, o recado foi entendido. Foi dado aí, né? Tem umas coisas nele que eu fiquei curioso. Primeiro que tem capítulos que é uma palavra, né? Achei genial. Mas tem alguns capítulos que terminam com vírgula. Sim. Que intenção? Porque a história ali não terminaria? Os capítulos com vírgula são os capítulos da Cícera. A Cícera é uma narradora que ela escreve, ela está escrevendo para a Alma, que é a filha do amante dela. E a Cícera é uma narradora muito obsessiva, assim, né? Ela está, inclusive, assim, o argumento principal da história dela é que ela está ali cavando um buraco gigantesco em volta da casa dela, numa busca desenfreada por uma coisa que a gente não entende muito bem o que é. Então, ela começa a escrever essas cartas para a Alma e ela até diz no começo, olha, eu sei lá, eu acho que eu vou escrever 1000 cartas para você. Então, a ideia das vírgulas é dizer que o discurso dela não terminou, que ela está nessa obsessão, nessa mania e nessa compulsão de escrever para essa menina, para a Alma, e ela segue nisso, assim. Então, mesmo que a gente tenha ali uma interrupção do capítulo, uma interrupção do livro delas, a ideia é que ela vai seguir nessa obsessão dela. Ela é uma personagem muito obsessiva, acumuladora, compulsiva. Sim, assim. Total. Muito claro. Tem a gente costuma falar, né, que os bons ventos sempre tragam paz e calmaria, né? A gente costuma sempre trazer essa coisa do vento muito mais nesse sentido, né? E aqui você traz ele mais com um desassossego, uma perturbação, né? Você acha que tem ventos que não necessariamente são tão bons assim? Sim, mas assim, eu acho que tem ventos que não são pacíficos ou passivos, assim. Eu acho que tem ventos que estão aí para virar a cabeça, para transtornar, para bagunçar, mas isso não necessariamente é ruim, assim. Então, é uma coisa que eu tenho dito para as pessoas que estão lendo, eu sempre convido as pessoas a deixar o vento virar a cabeça delas, assim. E eu acho que isso pode ser positivo, assim. Eu acho que esse desconforto, essa sacudida, né, essa coisa de te tirar do lugar pode ser interessante também, assim. Mas eu acho que esse livro me permitiu ver o vento como uma coisa muito mais caótica e intensa do que essa coisa só dos bons ventos, da calmaria, sim. Perfeito. Acho que durante toda a leitura, né, esse vento ele vai nos perturbando, vai nos tirando do chão, vai nos provocando ali. Qual a sua principal intenção aqui, assim, nesse aspecto? E o que você tem recebido, assim, das pessoas nesse aspecto? Eu estava muito tensa de lançar esse livro, assim, morrendo de medo, porque eu acho que é isso, assim, o livro é uma emulação dessa sensação dessas personagens que estão ali loucas de vento, né? Então, assim, elas não têm certeza de nada, elas se confundem, elas entram em contradição, uma diz uma coisa, a outra diz outra, e elas não têm respostas, assim. Então, eu quis que o leitor entrasse nessa quina da capivara, assim. Então, o leitor não tem todas as respostas, o leitor às vezes fica confuso, a narrativa tem idas e vindas, assim. Então, assim, a minha intenção foi que o leitor também fosse tomado pelo vento vazio. E eu estava morrendo de medo, assim, porque, né, eu acho que, assim,
vamos dizer, eu acho que é um salto dos livros anteriores, essa falta de resposta, essas mudanças de tempo, enfim, essa narrativa muito fragmentada, mas tem sido muito legal, assim, eu acho que as pessoas estão sacando esse objetivo acho do que livro. Amadurecendo, né? Também as pessoas estão lendo mais. Sim, sim. Né? Eu tenho sentido isso. Eu tenho sentido, e eu fiquei muito feliz. O que permite vocês também irem para outros lugares, exatamente, né? experimentar um pouco mais, né? Coisas, e eu tenho ficado muito feliz, assim, porque as pessoas têm sacado isso. As pessoas estão dizendo assim, nossa, eu estava me sentindo lá, assim, eu me senti na quina da capivara. A gente não consegue largar o livro. E essa confusão e tudo mais, então acho que isso é muito legal, assim, porque foi realmente, de fato, a minha tentativa, assim. Não, acertadíssima. Vou ler um trechinho aqui, tá? Eu adoro essa parte. Que a gente tem um quadro, mas eu nunca sei o nome do quadro, então eu só falo que vou ler. Eu sempre pergunto para ela. Muito bom. Eu ainda canto se vou ver a Teodora no cemitério. Sei que ela não responde, mas é um jeito de lembrar, não é não? O cemitério não é perto, é pro lado de Candeia, igual o resto inteiro. E tem que sair muito cedo para não ser engolido pelo sol. Ou, se der, tem que esperar carro bom passar. Mas carro bom já não passa aqui. E se passa, já não para um velho feito eu. Caquinho do pé à cabeça. Até outro dia tinha usina, e isso era algum movimento. Mas agora é só o vazio inteiro que cabe no fim do mundo. Não tem ninguém. Não tem mais ninguém, mas continua ventando. Então, essa parte, esse trecho me pegou muito, né? Porque essa coisa... E você sabe que eu estava vindo para cá e eu reli. E o trecho, quando eu li no original, não me chamou para isso. Isso que é maravilhoso, né? Da literatura. Sim. Olha que delícia. Aí eu estava vindo no carro, aí reli... E me chamou, já me levou para esse lugar que não tinha me levado antes. Tem uma música da Bethânia que ela fala assim, chama Brisa. E ela fala, vamos viver no Nordeste, Anarina, né? Vamos viver no Nordeste. Aqui faz muito calor, no Nordeste faz calor também, mas lá tem brisa. E eu acho que é isso, né? Tá sempre ventando em algum lugar. Em algum momento esse vento sempre vai vir, né? Sempre vai vir. Acho que é maravilhoso isso. É o que você falou das camadas. Sim. Porque aqui tem muita camada aqui, sabe? Ai, que legal. Para quantos lugares a gente pode ir a partir disso, né? Eu acho que esse livro teve esse processo que foi talvez o mais difícil, que era de contar essas histórias que estão subentendidas e esses sentimentos, né? E assim, esse background de cada um dos narradores com essa linguagem, que é uma linguagem mais simples, que eles quase têm um dialeto ali, né? Assim, então, mas eles tinham muitas coisas profundas e complexas para dizer, assim. Então, eu queria muito encontrar esse caminho. E eu acho que o vento permite isso, né? Então, assim, quando o vento bate, eles falam o que eles precisam dizer, assim. Mesmo que eles não tenham a percepção disso, assim. Às vezes, eles nem sacam o que está acontecendo, mas é isso. É o vento que permite que eles digam o que eles precisam dizer para a gente, assim. Perfeito. Lindo. Parabéns. Lindo. Obrigada. Eu tenho uma playlist Fiquei de muito músicas emocionado. De ventos e essa não estava da Bethânia. Então, agora ela vai agora. Ela vai agora. Sim. Terminando aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer. E essa música é linda, né? É linda, maravilhosa, muito bem lembrada. Bom, para a gente encerrar aqui, a gente vai fazer um ping-pong rapidinho. Escrever é... Respirar. Editar. Necessário. Falamos bastante aqui, né? Sim. Ler é... Meu alento todos os dias. Reescrever. Eu adoro. Eu acho que é parte do processo e uma das partes mais preciosas. Que legal. Publicar. Coragem. Receber críticas. Crescimento. Ser premiado. Não sei! Aqueles assim, e ser finalista. Espero voltar aqui para dar notícias logo. Mas não, é um empurrão, vai, continua. Maravilhoso. Publicar um novo livro. Uma necessidade. Já falei necessidade, né? Deixa eu pensar outra. Publicar um novo livro.
Ah, uma delícia. É bom demais. Ansiedade e delícia ao mesmo tempo, Ansiedade e delícia, mas o que não é, né? É verdade. E a opinião do leitor? Tudo, assim, eu acho que tem esse medo, né, que a gente falou, poxa, será que realmente eu tenho algo para dizer? Mas depois que o livro sai, eu fico louca para as pessoas virem, me contem o que vocês acharam, que parte você gostou, que parte você não gostou. E assim, é muito engraçado, porque eu gosto de ouvir tudo mesmo. Aí, às vezes eu começo os clubes do livro e as pessoas ficam meio só querendo elogiar, eu falo assim, gente, é para falar tudo, assim, eu quero saber, eu adoro, né? Eu lembro, legal. E é bem esse mesmo, porque eu lembro quando eu comecei a ler o João Maria Matilde, eu te escrevi, né? Falando que estava lendo e que estava gostando muito e tudo. E você me falou, me fala, vai me falando, me fala depois. Me conta, o Vento é a mesma coisa, né? Você falou, né? Leu, me fala, me fala o que você achou e tudo. E a gente foi conversando ali durante a leitura. Então, é bem isso mesmo. E é maravilhoso. Eu acho que é a parte mais gostosa, assim. É ouvir, é trocar. E, assim, às vezes o leitor tem uma interpretação completamente diferente. E aí você fica, pô, não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. É muito gostoso, assim. Eu acho demais. Fundamental. Que bom. Queria te agradecer. Eu demais aqui, adorei o papo. Boa sorte com a jornada do livro. Eu sei que você tem aí uma maratona que você vai ter que passar aí de cidades, livrarias e tudo, lançando o livro que também é uma delícia, né? Fazer isso, encontrar os leitores e tudo. Queria te agradecer. Que quando esse barulhinho aí parar e começar e virar um outro livro, que você possa vir aqui também falar um pouco mais dele pra gente. Mas queria te agradecer demais aí e que esses ventos, ou esse vento, seja sempre o vento também que te alimente de palavras, de inspiração e tudo para você trazer essas coisas maravilhosas aqui pra gente. Obrigada, Custódio. Eu que agradeço. Foi gostoso demais. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas. Podia muito. Mas foi maravilhoso, assim. Obrigada pelo espaço. Obrigada aí por me fazer pensar em coisas super, super importantes. Imagina. E é isso, assim, que o vento vire a cabeça de todo mundo aí nos próximos meses. É isso aí. Obrigada. Imagina, obrigado você. Gente, super obrigado aí. Obrigado pela audiência. Não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do programa. Se tem indicação de outros autores que vocês querem ver aqui, obviamente a gente vai tentar esses contatos. Não deixe de assinar o canal para toda vez que tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E já a gente tem episódio novo aí para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e já a gente se vê.